Abra sua Bíblia então em Lucas, no capítulo 10. Quando você encontrar aí Lucas 10, você talvez imediatamente vai ver o título que a Sociedade Bíblica colocou numa história que Jesus conta. E o título colocado é A Parábola do Bom Samaritano. Tem lugar aqui na frente, pode vir. Do Bom Samaritano. Quem conhece essa parábola? Levanta a sua mão assim para mim rapidinho. Quem não faz ideia do que é isso? Bom Samaritano. Você já ouviu pelo menos a expressão? Ah, aquele rapaz ali é um bom samaritano. Né? Aquela moça teve um gesto muito bonito, parece, né, que ela foi como o bom samaritano. O bom samaritano se tornou aquele que ajuda, que faz alguma coisa pelo outro, e não necessariamente ganha alguma coisa com aquilo. Mas esse título que a Sociedade Bíblica colocou, não necessariamente ele é 100% correto, se você me permite. Isso não, os títulos que você tem na sua Bíblia não estão no original bíblico, são apenas maneiras de facilitar como você vai encontrar as passagens. Que o cara era samaritano, ele era. Que ele era bom, com certeza. Mas que isso é uma parábola, já é uma outra história. Porque Jesus não necessariamente conta dizendo que é uma parábola. E a maneira como ele conta pode até mesmo ter acontecido. Que também não faz tanta diferença para a gente, porque o que Jesus fala é um princípio, seja uma parábola ou não, que precisa ser ouvido e seguido. Alguém diz amém? Então, essa história famosa aí começa no versículo 25. Eu vou lendo com você e a gente vai destrinchando ela aos poucos. Versículo 25 diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Primeira coisa que acontece então no início dessa história é que Jesus, e quantos creem que isso aqui realmente aconteceu? Quando a Bíblia fala que Jesus experimentou algo, você crê que é verdade? Amém? Jesus está lá fazendo o que quer que seja, pregando, conversando, curando as pessoas, ensinando. De repente tem uma pausa, algum momento, e alguém pode perguntar alguma coisa. Então aparece esse cara que é um mestre da lei. Um mestre da lei, ou um perito na lei, ou um advogado. Né? Quem conhece bem a lei é um advogado. Só que a gente está falando da lei do Antigo Testamento, da lei de Deus. Esse cara era especialista em tudo que está escrito naqueles primeiros 5 livros da sua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Apocalipse. Não é isso? Isso eu queria ver. Deuteronômio. Então, esses 5 primeiros livros são a lei. Ali está estabelecido o que Deus determinou como lei. E ali naqueles livros, Deus fala o seguinte: vocês precisam fazer tudo isso aqui, tudo que está escrito, para se colocarem numa posição aceitável, para que eu possa me agradar de vocês, e para que eu possa abençoar vocês, tudo isso aqui tem que ser feito. Esses caras, então, esse e muitos outros, eram intérpretes, peritos, mestres, ensinavam sobre a lei de Deus. Esse cara, eu tenho a impressão, como muitos outros, que ele achava que até ele sabia mais do que Jesus. Mas, nessa altura, estava todo mundo muito impressionado com o que Jesus sabia. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele quis colocar ele à prova. E ele fala para Jesus, ele faz essa pergunta aqui: mestre, o que eu preciso fazer? Se você não tiver medo de rabiscar a sua Bíblia, você pode sublinhar 2 palavras nessa pergunta: eu e fazer. A pergunta dele é essa: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Basicamente ele está perguntando: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para que Deus se agrade de mim de tal maneira que quando eu morrer, eu venha estar com Ele, não em qualquer outro lugar? Quando ele faz isso, ele queria saber o que Jesus contava como requisitos essenciais da lei. Porque esse homem, como especialista na lei, não sei se você sabe, mas se alguém já contou que são 613 leis que são estabelecidas para o povo de Israel lá naqueles primeiros 5 livros da Bíblia, no Pentateuco. E ali, naquelas leis todas,
Ele era especialista, ele conhecia aquelas leis, ele sabia muito bem que ele mesmo não cumpria todas elas, porque ninguém, a Bíblia fala, cumpriu ou consegue cumprir toda a lei, com exceção do Senhor Jesus. Então, esse homem estava querendo saber se Jesus conseguia fazer uma peneirada. Jesus, fala para mim o que realmente conta nessa lei. O que eu preciso pegar dela e praticar para eu ser salvo? Era uma pergunta para pegar Jesus? Era, mas também era uma pergunta de interesse pessoal. Ele queria muito saber se ele estava no caminho certo, o que Jesus achava daquilo. Uma pergunta parecida com essa foi feita por um homem em Mateus, que a gente chama do jovem rico, que a Bíblia conta que faz uma pergunta muito semelhante: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, para ter vida eterna, para não morrer e acabou, mas para continuar vivendo com Deus? Eu preciso ser alguém aceito por Deus, o que eu tenho que fazer? E os dois, tanto esse quanto o outro, quanto muitos outros, vão focar no que eu tenho que fazer, assim como todos nós. Esse costuma ser o nosso foco. Eu sei o que Deus fez, eu sei o que Ele faz, mas eu preciso saber o que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer a minha parte, eu corro o risco de perder algo. No versículo 26, então, Jesus responde, disse-lhes, e Jesus meio que devolve a pergunta para ele: o que está escrito na lei? Afinal de contas, ele está falando com um cara que entende de lei, né? Se um médico chega para mim e fala: André, o que você acha sobre a diferença entre a veia A e a veia B? Eu ia falar: como é que eu vou saber? O que você acha, né? Você que entende do assunto. Claro que Jesus sabia a resposta, mas Jesus devolve a resposta dizendo assim, porque Jesus sabia o que estava acontecendo por trás daquilo tudo. Jesus fala: como é que você interpreta a lei? O que está escrito lá? Porque o que está escrito, está escrito. Não é óbvio o que está escrito lá é suficiente. Como é que você, então, interpreta o que está escrito? Jesus se restringe de dar àquele homem uma resposta. Ele poderia ter respondido, mas Jesus frequentemente não responde as perguntas que as pessoas fazem durante o seu ministério aqui na terra. Ele deixa que a própria pessoa responda. Ele deixa que a própria pessoa descubra. Você conhece a lei? O que a lei diz? No versículo 27, então, esse advogado responde a Jesus. Bom, a lei diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Esse homem já entendeu que essa era a lei principal. E junto com ela, ame o seu próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos estão na lei de Deus e eles são os grandes mandamentos. Os outros todos vêm a reboque desses dois. Então esse homem sabia: eu preciso amar a Deus e amar as pessoas, amar o meu próximo. E amar a Deus não é apenas amar a Deus, é amar com tudo isso aqui, todo o coração, toda a alma, forças e todo o meu entendimento. Versículo 28, Jesus diz o seguinte: você respondeu corretamente. É isso que a Bíblia diz, é isso que a lei diz. E Jesus dá a esse homem uma ordem. Em vez de a gente ficar discutindo o assunto, ele fala assim: faça isso e você vai viver. Agora compreenda algo aqui importante. Jesus responde às perguntas dos seus interlocutores não com base na resposta adequada ou certa. Ele responde com base na intenção daquele que perguntou. A pergunta é: o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Em nenhum momento esse homem fala assim: o que podem fazer por mim para eu ser salvo? Porque essa resposta Jesus tinha fácil demais, na ponta da língua, e eu e você a conhecemos muito bem. A palavra de Deus nos convida apenas a confiar que nós temos um Salvador, que alguém nos salva e não nós nos salvamos. Alguém diz amém? Mas esse homem não pergunta: alguém pode me salvar? Ele apenas diz: o que eu posso fazer para ser salvo? Então Jesus responde com base nessa pergunta: você precisa cumprir toda a lei. Você precisa cumprir o que você acabou de falar: amar a Deus de todo o seu coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as suas forças, com tudo, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Vá lá. Jesus meio que dispensa o advogado falando: vá lá, faz isso aí. E se você fizer isso, está tudo certo.
Como se você viesse hoje para mim e dissesse: pastor, eu preciso ser salvo, Deus precisa me salvar, o que eu tenho que fazer? E eu dissesse para você: simples, basta você cumprir tudo que Ele te mandou. O que Ele mandou você fazer? Vai lá, lê, descobre, faça tudo o que Ele te mandou e pronto, você está salvo. E eu te deixar no problema. Você fala: tá bom, pastor, mas eu acho que eu sei algumas coisas que Deus mandou e que eu não consegui fazer. Eu já errei muitas vezes e eu acho que ainda vou errar algumas. Claro, você é ser humano. Então você está, com perdão da palavra, está lascado. Está perdido, porque você não vai conseguir. Jesus está dizendo isso para esse homem. O que você pode fazer? Você tem que fazer tudo. E esse homem agora entendeu. Jesus não deu a ele uma segunda opção. Você tem que fazer tudo. Se é você que vai fazer, se é você que vai operar, se é você que vai agir, você tem que cumprir toda a lei. Qual é a lei mais importante? Amar a Deus e amar as pessoas. Muito boa resposta. Vá lá praticar isso. Algumas pessoas não vão entender essa resposta, mas entenda o que Jesus não está dizendo. Jesus não está dizendo que esse homem seria salvo pela lei. A Bíblia diz que ninguém é salvo por cumprir a lei. Por quê? Porque absolutamente ninguém consegue cumprir toda a lei. Pastor, para que Deus fez esse negócio dessa lei, então? Justamente para você entender que sozinho você jamais vai alcançar o patamar que Ele estabeleceu. Que você precisa de um Salvador. Se você sair daqui com isso, eu fico feliz. Sozinho não dá. Sem Jesus você não vai a lugar absolutamente nenhum. O que está acontecendo aqui é que Jesus está apenas lembrando a esse homem o que a lei diz. A lei não exige apenas que você a cumpra, mas ela exige que você aguarde completamente, perfeitamente. A lei não pode ser cumprida um dia, ela precisa ser mantida, sem nenhuma omissão, sem nenhuma falha. Se é isso que você precisa para ser salvo, é isso que você vai ter. Para ser justificado nos termos da lei, você tem que ser perfeito. Jesus quer que aquele advogado perceba que, claro que a lei não pode salvar ninguém, porque ninguém pode guardar a lei perfeitamente. Agora, aquele advogado, que era perito no Antigo Testamento, que era perito na lei, fez o que os nossos advogados fazem tão bem. Ele procura uma brecha na lei. Procura um buraquinho para ver se consegue ali se encontrar. E eu falo isso com o maior respeito pelos advogados. Eu acho que alguns até consideram um grande elogio quando eu falo assim, né? No versículo 29, diz assim: mas ele, o mestre da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? O que ele está querendo dizer? Bom, amar a Deus, eu acho que eu estou amando. Amar o meu próximo vai depender de quem ele é. Vai depender de como é que a gente vai definir essa questão. Como é que Jesus define próximo? Ele está perguntando o seguinte: quem eu preciso realmente amar? E o quanto que eu preciso amar essa pessoa? Quem que eu posso tirar dessa conta, Jesus? Porque ele, e muitas vezes, nós somos iguaizinhos a esse advogado, nós tentamos reduzir os mandamentos de Deus para alguma coisa que a gente pode cumprir. A gente pega a palavra de Deus e tenta puxá-la para baixo para chegar no nosso patamar do que a gente é capaz de fazer. Tem pessoas que criam doutrinas e denominações são criadas com base nisso. Eu não quero ser polêmico, mas não tem opção. Hoje existe uma Bíblia que é reformada para atender o público homossexual. O que é isso? É pegar a palavra e trazer para o patamar onde eu talvez consiga cumpri-la. E não é a primeira, e não é a única, e não será a primeira e a única, né? Muitas outras coisas virão, porque a gente, para compreender essa relação entre homem e Deus, nós temos uma dificuldade muito grande de alcançar o que Ele estabeleceu. Então a maneira mais fácil que a gente encontra é pegar o que Ele estabeleceu e tentar trazer para o que a gente aguenta fazer. Na verdade, o convite de Deus é que você permita que Ele eleve você até o lugar que Ele estabeleceu. E isso não apenas é possível, mas em Cristo já aconteceu comigo e com você. Quando Deus olha para você, Ele vê o seu filho perfeito.
Gostaríamos muito de acreditar que amar o meu próximo significa amar aquelas pessoas que me amam. Eu me sinto tão amado por aquelas pessoas, é fácil demais amá-las. Essas são as minhas próximas, são os meus próximos. Ou pelo menos as pessoas que são amáveis. Porque, convenhamos, tem gente que é muito difícil de amar. Quem conhece alguém aqui que é muito difícil de amar? Levanta a sua mão, sem medo, pode falar com orgulho. Quem está sentado do lado de uma pessoa dessa? Não precisa levantar a mão agora. Amar o próximo é amar quem é amável, quem me ama, porque se for assim, está ótimo. Eu vou tentar cumprir, porque amar significa fazer alguma coisa boa por alguém que possivelmente vai fazer alguma coisa boa para mim. Então, não apenas é mais confortável para minha carne, mas também pode até trazer benefícios. Que é provavelmente o que também pensou aquele advogado. A pergunta original dele é: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Em outras palavras, o que eu tenho que fazer para entrar? O que Jesus responde a partir de agora é como é que se comporta alguém que já está dentro. Não alguém que está tentando entrar, mas alguém que já está dentro do reino de Deus. Como muitos de nós, o advogado sabia as respostas certas, mas ele estava totalmente despreparado para a história que Jesus ia contar a partir de agora, para revelar o que compaixão realmente é. Jesus então vai definir para ele o que é próximo. Quem é o meu próximo? Jesus responde daquele jeito que eu e você ficamos um pouco frustrados, né? Imagina que você chega para mim e fala: pastor André, tem uma pergunta aqui teológica para você. E você faz uma pergunta, uma pergunta bem importante, assim, bem profunda. Pastor, Adão tinha um umbigo? Naquelas perguntas importantes assim. E você acha que responder isso é muito importante? E em vez de responder isso, eu falo para você assim: era uma vez. Aí você olha para mim: era uma vez. Pastor, só me diz sim ou não. É mais ou menos isso que estava se esperando de Jesus com frequência, mas Jesus começava a contar uma história. Ele começa a contar com uma história. E mais uma vez, perceba que Jesus não chamou essa história de uma parábola. Pode ter sido algo que realmente aconteceu. A história conta que um homem descia ou viajava de Jerusalém para Jericó. Essa é uma viagem famosa na época por ser muito perigosa. Era íngreme. Hoje em dia é um pouco menos, mas ainda tem isso. Era um lugar traiçoeiro porque havia muito lugar para se esconder. Na verdade, naquela época era tão ruim que ficou famosa e conhecida como um caminho de sangue, a estrada que ligava Jerusalém até a cidade de Jericó. Então, é muito possível que essa seja uma história real. Quem estava ouvindo lá achava até que era verossímil, que era possível que tivesse acontecido. Então, deixa eu chamar a sua atenção que essa história nos ensina algumas lições básicas sobre compaixão. Sobre o que é amar o seu próximo. Quando eu falar de compaixão, entenda, Deus não precisa da nossa compaixão, a gente não tem compaixão em relação a Deus. Você pode até se apaixonar por Ele, mas compaixão é algo que a gente faz entre nós. E nessa história, basicamente, é perceber que alguém precisa de algo que você tem e você vai lá e compartilha. Você não é obrigado a ter compaixão por todo mundo, Deus não vai pedir isso de você, mas eu queria muito que você abrisse seu coração para que o Espírito usasse você, porque talvez essa semana ainda você possa ser bênção para alguém. E sendo bênção para uma pessoa, você quer saber, você é que vai ser mais abençoado ainda. A primeira questão é que compaixão é baseada na necessidade e não em quem você pensa que a outra pessoa é. E não no valor que você dá àquela pessoa. Vamos ler, versículo 30 diz assim: em resposta, disse Jesus, um homem, olha ele contando a história, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes, foi assaltado. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Uma história bem gráfica que Jesus conta aqui. É uma história que fala de uma violência na cidade, né? Que a gente conhece um pouquinho. Nesse caso, num nível muito forte. Foi assaltado, tiraram todas as suas roupas, bateram nele de tal maneira, feriram o seu corpo de tal maneira que quando foram embora, ele estava praticamente quase morto, a Bíblia diz, deixando-o quase morto.
Ali está aquele homem no beira da estrada. Agora, como eu disse para você, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui é que a compaixão não deve ser conduzida pelo valor que alguém tem, ou que o valor que você acha que alguém tem, mas pela necessidade daquela pessoa. Então, quando você for ter compaixão de alguém, você vai ter que lembrar disso. Não é se ela merece ou não merece, mas se há uma necessidade ou não, e se eu me sinto dirigido realmente a agir. Você vai entender daqui a pouco. Então, a Bíblia conta que certo homem, Jesus começa a contar a sua história. Se fosse hoje, né, Jesus talvez dissesse assim, um rapaz aí, um homem, ele é assaltado, ferido, deixado como morto. Então esse cara precisa de ajuda até o último nível. E era uma vítima desconhecida, não tinha nome, estava do lado da estrada. A partir de agora, uma série de 3 viajantes daquela mesma estrada se encontram e passam por esse mesmo homem. O primeiro transeunte é introduzido aqui no versículo 31. Diz assim, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. O sacerdote, para mim e para você, hoje talvez fosse um padre, um pastor. Quando Jesus conta isso para os seus amigos judeus, principalmente para esse cara que é o intérprete da lei, isso tem um significado muito grande. Quem é o sacerdote? Esse sacerdote aqui que Jesus está contando está descendo a estrada. Quando ele vê o homem ferido, quase morto, passou por outro lado e continuou a sua jornada. Alguns vão interpretar da seguinte maneira: o sacerdote, uma das coisas que ele não podia fazer nunca, o sacerdote judeu, hebraico, né, o hebreu, jamais poderia se aproximar ou tocar em qualquer coisa morta, porque ele se tornava impuro. Então alguns vão fazer a seguinte interpretação: o homem está lá aparentemente morto, o sacerdote fez imediatamente uma ligação, se estiver morto eu não posso, então ele vai para o outro lado e passa. Alguns dispensam, então, o sacerdote de ter alguma responsabilidade. Mas, queridos, quando Jesus contou isso, esses homens que estavam ouvindo, com certeza ficaram muito chocados. Porque Jesus não deixou de contar a parte mais importante. O sacerdote não estava indo para Jerusalém para fazer o seu ofício de sacerdote. Ele está vindo de Jerusalém. Das duas umas, ele vai fazer qualquer outra coisa ou ele já cumpriu os seus ofícios de sacerdote. Ele não precisa se preocupar em se purificar naquele momento. Quando aqueles homens ouviram isso, eles com certeza chocaram-se, porque o sacerdote, mais do que qualquer outra pessoa, deveria ser alguém que representa o amor de Deus. Era considerado talvez a pessoa mais importante entre os judeus. Ele está vindo de Jerusalém, descendo para Jericó, ou seja, fazendo o mesmo caminho que o homem que foi assaltado e os próximos que vão vir também vão fazer, descendo de Jerusalém para Jericó. Só que esse homem, e você pode interpretar como quiser, talvez, como às vezes a gente faz, simplesmente não queremos nos envolver e saímos para o outro lado. Talvez ele tenha se dado essa desculpa, como sacerdote, eu nunca posso me aproximar de alguma coisa morta ou aparentemente morta. Mas era uma desculpa, porque ele poderia nesse caso. A gente é muito bom em se convencer do que a gente quer fazer. Para vender uma ideia para si mesmo não é muito complicado. A gente compra fácil se é algo que a gente quer. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O sacerdote foi ensinado nas Escrituras, na palavra de Deus. Ele era encarregado de oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Ele era o único autorizado a ir mais longe dentro do templo. E ele era o cara responsável por liderar o povo. Se alguém deveria refletir o caráter de Deus, seria o sacerdote. Entenda o que eu estou dizendo. Hoje o sacerdote não é isso tudo. O sacerdote nessa igreja, por exemplo, sou eu e os outros pastores. Nós não estamos no nível superior a absolutamente nenhum outro cristão. Nós estamos exatamente na mesma posição. Todos iguais diante de Deus. Naquele tempo não era muito bem assim. O sacerdote tinha uma posição tão importante que ele se destacava entre as pessoas. Todo mundo esperava dele o melhor. Então, claro que isso aqui deve ter sido um momento de se engolir seco.
O sacerdote passou? Passou. E aí Jesus continua, falando do segundo pedestre, fala assim, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. O levita é o que vinha depois do sacerdote, era o segundo na responsabilidade. O levita pelo menos se aproximou e olhou para o homem, a Bíblia fala aqui. Mas talvez não tenha sido mais do que aquela prática comum de hoje em dia de você chegar próximo ao local de um acidente só para ver o que aconteceu. Né? Você já viu que quando um acidente acontece numa pista, param as duas pistas, né? Na ida e da volta, por quê? Porque tu é curioso a beça, né? Você quer saber. Tem nada a ver contigo, você já viu que a placa não é de ninguém que você conhece, mas para o carro, olha o que aconteceu. Talvez no máximo o levita tenha feito isso. O levita não sentiu também nenhuma necessidade de fazer alguma coisa para ajudar. O que Jesus está falando é muito forte, porque Jesus está falando dos caras que mais tinham que fazer. Os meus, né? Jesus está falando os homens de Deus, os supostos homens de Deus. São os pastores e os diáconos, são os bispos, os sacerdotes. Por quê? Passaram, porque Jesus está fazendo daqui a pouquinho uma distinção muito importante entre título, entre função e entre coração. Esses dois primeiros provavelmente não queriam se envolver. Não queriam ter nenhum problema, não quero ter transtorno, não quero ficar desconfortável. Entenda, esses dois homens, eles não eram monstros, eles não eram pessoas impiedosas, não. Normais, simpáticas, pessoas comuns que amavam possivelmente suas famílias, tentavam viver o melhor que podiam nesse mundo, mas eles viram uma necessidade e não fizeram nada. Eram profissionais religiosos, mas viviam uma religião sem vida. Na igreja pareciam espirituais, mas na verdade, ou melhor, mas a verdade não afetava em nada a maneira como eles viviam. E a gente fala de uma das maiores crises do nosso século. Uma das coisas que faz com que o aumento de ateus, no tempo que a gente vive, esteja crescendo, né? A quantidade de ateus esteja crescendo, aumentando cada vez mais. Simplesmente porque eles olham para aqueles que são realmente, aparentemente, devotos a Deus, serem uma coisa no lugar e outra coisa completamente diferente em outro lugar. E eu não venho com isso de maneira nenhuma acusar, pelo contrário, nosso Deus é um Deus de graça. Mas o entendimento de que essa transparência é tão importante. Você não pode, eu também não posso ser uma coisa aqui e outra coisa lá fora. Alguém diz amém? Será que a palavra afeta a sua maneira de viver? Será que realmente você vai à igreja ou você lê a sua Bíblia e aquilo realmente lhe marca ou você simplesmente segue com a sua vida? E vamos ver o que vai acontecer. A compaixão é baseada na necessidade, não no valor que nós damos a outra pessoa. Em segundo lugar, compaixão, ela é um sentimento também. É um sentimento poderosíssimo, um sentimento que você vai ver em Cristo Jesus. Quem tem compaixão tem que sentir alguma coisa. Do mesmo jeito que você sente muitas coisas que você sente no seu dia a dia, como talvez agora você esteja sentindo calor ou frio, como às vezes você sente alguma dor no estômago ou alguma outra coisa, a compaixão tem que provocar algum tipo, tem que nos afetar de alguma maneira no nosso corpo, nas nossas emoções. Versículo 33 fala: mais um samaritano, estando de viagem, chegando onde se encontrava o homem, quando o viu, encheu-se de compaixão. Outras versões vão dizer apenas, teve piedade dele. Essa é a prática dele, mas antes ele se encheu de compaixão. Bom, agora o tal do samaritano entrou na história. Não sei se você conhece bem essa história dos samaritanos, eu não vou contá-la toda para você, mas uma coisa que você precisa saber: samaritanos não se davam com os judeus. Não se dava uma palavra muito elegante para dizer o que eles realmente tinham. Eles tinham uma rixa seríssima. É como dois partidos políticos que nunca vão se entender, como dois times de futebol e suas torcidas que vão brigar a vida inteira. Eu tenho no pessoal que joga vôlei lá, uma turma que torce para o Flamengo e outra que torce para o Vasco.
E eu acho que eu não preciso falar muito mais do que isso, você já sabe. Toda segunda-feira, os jogos que aconteceram no domingo são motivo de risos, de brincadeiras, de discussões, né? Porque gosta. Claro que aquela pessoa não tem nada contra a outra pessoalmente, mas parece até que tem, né? Ah, não, você. Não, na verdade são os times. Eu vivo falando para eles, gente, vocês estão ganhando algum centavo, o Flamengo está dando algum dinheiro para vocês. Não ganham nada com aquilo, mas ainda assim há uma fúria no interior. Ou quem torce para o PT, quem torce para os outros partidos, quem tem as suas convicções, ainda assim, você não leva para o lado pessoal, você não tem raiva daquela pessoa. Alguns séculos atrás, eu não estou dizendo que isso desapareceu, mas ainda, graças a Deus, hoje os reflexos não são tão fortes. O racismo, como reflexo da escravidão que aconteceu no nosso país e em muitos outros. E a gente ouve, lá nos Estados Unidos, a gente ouve algumas notícias que deixam a gente de boca aberta. Como é que existe ódio entre negros e brancos? Ou entre outros dois grupos? Às vezes os hispanos, americanos também têm problema com outros grupos. Existe um partidarismo, nós somos um grupo fechado, nós somos contrário a você. Era mais ou menos isso. Mas multiplica por 10 o que acontecia entre judeus e samaritanos. Eles detestavam. Para te dar talvez uma visão um pouco mais clara, pensa em alguém que você não gosta de jeito nenhum. Pastor, fazer isso dentro da igreja. Não, pastor, eu amo todo mundo. Vamos pensar em alguém que fez algum mal a você, que você nunca mais queria lembrar, mas só por um segundo lembra. Era mais ou menos esse sentimento, que um judeu tinha por um samaritano, e um samaritano tinha por um judeu. Nunca eu quero nada com essa pessoa. É mais ou menos isso. Quando Jesus fala, um samaritano, está vendo? Esses homens já seria chocante demais dizer que foi um outro cara qualquer. Um judeu passou, porque o sacerdote não fez nada, o levita não fez nada, veio um cara comum e ajuda. Não, para piorar, era um samaritano ajudando um judeu que tinha sido ignorado pelos seus compatriotas, pelos seus amigos judeus. O ódio deles era tão grande que, com certeza, quando Jesus falou, vinha os samaritanos, eles pensaram, veio para terminar de matar o cara. Se ele estava quase morto, agora vai morrer mesmo. E hoje a gente chama essa história da parábola do bom samaritano. Mas essa é uma expressão até que a gente usa, jamais funcionaria para aquela época. Entre os judeus, não dá para colocar essas duas palavras na mesma frase, bom e samaritano. Eles não vão compreender, não iam compreender. Mas a passagem diz aqui que quando ele o viu, teve compaixão. Essa expressão compaixão que é colocada aqui no grego e traduzida para o português, ela é muito forte, ela é muito vívida. Ela fala de algo que você sente nas suas vísceras, nas suas entranhas. É algo extremamente forte, um sentimento tão forte que a gente não consegue ter paz enquanto não resolve aquele sentimento. Dá uma dor de barriga. O samaritano viu o homem deitado naquela profunda agonia ao lado da estrada e o seu coração se agitou dentro dele de tal maneira que não ia conseguir jamais passar. Ou se ele passasse, ele ia ter que voltar. Já aconteceu com vocês? Muita gente conta essa experiência. Pastor, Deus vinha falando comigo no meu coração e eu estava seguindo, não teve jeito, eu tive que voltar. E eu não queria falar, mas eu tive que falar para aquela pessoa que Jesus ama ela. Alguma coisa que a gente não consegue explicar, mas que mexe com a gente. É mais ou menos disso que a gente está falando. Compaixão é assim, nos agita, nos perturba, nos mantém acordados durante a noite, até que a gente faça alguma coisa. Quando o samaritano olhou para aquele homem que estava sofrendo lá deitado, parecendo morto, alguma coisa aconteceu na barriga dele, alguma coisa que tornou impossível de ele ignorar. E ele não decide ajudar esse cara porque ele era digno de ser ajudado, simplesmente porque ali havia uma necessidade. Não havia nenhuma razão lógica para o samaritano mudar os seus planos. Ele está numa viagem, gastar dinheiro para ajudar um inimigo em necessidade.
De todas as pessoas que passaram por esse homem ferido, o samaritano é o que menos tinha razão para ajudar. Menos tinha motivo. Ele sabia que... Você lembra da outra samaritana que tem na Bíblia, a mulher samaritana? Quando ela vai conversar com Jesus, ela já vai armada, falando: a gente sabe o que vocês pensam da gente. A gente sabe muito bem que vocês nos consideram inferiores. Como é que você está falando comigo que além de ser mulher, sou samaritana? Eles já sabiam. Não. Para que eu vou lidar com isso? Para que eu vou entrar nisso? Era marginalizado na sociedade. Antes disso aí acontecer, você acha que porque ele ajudou um judeu, alguma coisa ia mudar? Que agora todo mundo ia gostar dos samaritanos? Não. Mas aquele sentimento não deixou ele em paz. Compaixão é alguma coisa que você sente, mas também é alguma coisa que você faz. Veja o versículo 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, que era medicamento, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Num versículo só, olha quanta coisa aconteceu. O sacerdote, o levita passou de lado, esse não passou, não, esse foi até lá e fez alguma coisa. Ele foi na direção. Ouça, querido, querida, eu e você devemos nos mover na direção das pessoas. Não esperar que elas venham na nossa direção. Deus chamou você para ter a iniciativa e não esperar que outros tenham. Quando a gente fala sobre perdão na Bíblia, você sabia que há 2 versículos na Bíblia que vão falar para você: olha, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, e o outro versículo diz: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, os dois terminam dizendo: vai você. Vai você resolver esse problema. Não importa quem está errado, não importa quem errou, não importa o que fez ou que não fez. Você, como filho de Deus, como cristão, como representante do reino, tem essa responsabilidade de ter iniciativa, de se mover naquela direção. E claro que ninguém ia falar amém, mas eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Pastor, dá muito trabalho. Deus chamou você, muito mais, como a gente falou hoje pela manhã, do que ser rico, e Ele quer que você tenha dinheiro para abençoar muita gente, muito mais do que ter saúde plena, e isso é bom. Tudo isso Ele já planejou em Cristo Jesus, já é teu. Deus está olhando para os seus relacionamentos. Deus está olhando para se você está ou não construindo o que Ele começou a construir. Não é algo que simplesmente acontece misticamente. Ser alguém que age pela compaixão ao próximo exige um esforço concentrado, exige que você faça. Não apenas que você sinta. É como eu costumo dizer aqui: Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, que Ele disse lá de cima: olha, eu amo tanto vocês. Eu tenho um sentimento tão grande. Não. Ele tinha que fazer, que Ele deu o seu filho, ou seja, Ele teve uma atitude. Quem está vivo aí, diga amém. Para a gente, muitas vezes, não é conveniente ter que fazer alguma coisa. Mas eu não quero que você se esqueça de que esse samaritano está se movendo na direção de alguém que, se fosse o contrário, não faria nada por ele. Se fosse o samaritano caído, possivelmente esse judeu, esse homem que é a vítima da história, não o ajudaria. Alguém que sem dúvida não faria o mesmo por ele se a situação se invertesse. E o que faz a gente pensar: por que eu vou fazer isso por alguém que não faria por mim? Pergunta para Jesus, porque é Ele que está contando essa história. Possivelmente, esse é o resumo do que Ele fez. Ele pagou um preço por todos que não mereciam que Ele o fizesse, inclusive eu e você. Você sabe, uma das melhores maneiras de você ser espiritual e honrar a Deus não é jejuando, orando, dando oferta, não é cantando no coral, ministrando na igreja. Uma das melhores maneiras de você exercer espiritualidade de Deus é representando Jesus, é imitando Jesus dessa maneira, fazendo por alguém que não merece. Que foi o que Ele fez.
Talvez poucas coisas vão se comparar a isso. Talvez poucas coisas, e a expressão ações de graça, que eu e você, obviamente, vamos usar para revelar gratidão, também tem essa interpretação. Atitudes que revelam graça, atitudes que vão mostrar que para o outro que não merece, que ainda assim nós queremos presenteá-lo. Poucas coisas são tão fortes no reino de Deus quanto isso. E Jesus cita uma série aqui de 6 verbos para revelar qual ativa foi a compaixão desse homem. Porque, queridos, ele não precisava fazer nada disso, mas ainda assim ele fez, e ele não fez uma das coisas, ele fez as 6. Ele aproximou-se, o que os outros não fizeram. Ele enfaixou-lhe as feridas, ele começou a tratar. Porque a primeira coisa que você faz, vamos limpar isso daqui, vamos enfaixar para proteger de qualquer outra infecção, derramando nelas vinho e óleo. Quarto, ele colocou sobre o seu próprio animal. Porque se você parar para pensar, bom, eu já cheguei perto, eu já olhei, eu já vi a ferida, eu tenho remédio, eu passei, eu enfaixei, agora o resto vamos deixar com outra pessoa, né? Daqui a pouco passa mais alguém aqui, dá uma força. Não, botou no animal dele, que significa o quê? Ele foi agora a pé. Ele foi andando, puxando o seu animal, enquanto o outro estava no lombo lá do animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Podia ter só largado lá, mas não cuidou dele. Em cada um desses atos existe a revelação de compaixão. Esse homem que responde de maneira prática, de maneira oportuna, de maneira altruísta. É importante reconhecer que esse homem precisou gastar tempo. Em geral, essa é a nossa melhor desculpa para não fazer alguma coisa. Eu estou sem tempo. Queria fazer, mas estou tão atrasado. Costuma ser para mim e para você. Ele teve que gastar tempo, ele teve que gastar dinheiro. E, queridos, ouçam, nós podemos não ser capazes de ajudar todo mundo, toda hora, em todo lugar, mas nós podemos ajudar alguém em algum lugar e tentar fazer algo significativo. Amém? Estou quase terminando, você sabe que é sempre uma mentira pastoral isso. Compaixão custa algo. No dia seguinte, versículo 35, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Quem tem coragem de fazer isso? Deixar na conta do hospedeiro, ele fazer o que ele quiser e no final você paga tudo. Isso aqui é aquele andar mais uma milha. Ele levou esse homem a uma estalagem, cuidou para que o dono da estalagem ajudasse aquela vítima a se recuperar, e ele também prometeu que voltaria e totalmente reembolsaria o dono da hospedaria por qualquer despesa adicional. Você precisa, para cuidar desse homem, o que você precisar, você pode comprar e eu vou te pagar, vou te reembolsar. E eles não precisavam assinar nada, bastava talvez apertar a mão, naquele tempo era mais fácil. Ele deixa dinheiro para aquele homem cuidar das necessidades desse homem por 2 dias, 2 denários, a Bíblia fala, porque no 3º dia ele volta. E aqui há uma analogia da escatologia, né, do tempo que Deus tem para mim e para você. Mas o que é interessante aqui é que ele não colocou nenhum limite. Olha, você pode gastar até tanto, coisa que eu e você faríamos, né? Não tem limite, porque todas essas feridas têm que ser saradas. Não tem limite, não há nada mais, não havia nada mais que esse samaritano poderia ter feito para mostrar sua compaixão por esse homem. Ele foi até o último nível. E, por favor, quem faz isso é dirigido e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não por uma mensagem, não por uma pregação. E eu penso que Deus vai dirigir a mim e a você a determinadas situações. Quando isso acontecer, entenda que se ainda não tiver terminado, não termine. Se você não tiver feito tudo o que tinha que fazer, porque às vezes a gente vai até a metade do caminho e fala, tá bom, mas dentro de nós a gente sabe, não, tem mais. Deixa o Espírito Santo usar você para ser bênção. Compaixão, para terminar, revela o nosso relacionamento com Deus. Você lembra que Jesus está contando uma história para um homem que perguntou para ele, quem é o meu próximo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Como é que é esse negócio? Na conclusão da história, Jesus pergunta ao advogado que está lá no versículo 36.
Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Sacerdote? Não. Resposta errada. Levita? Não. E esse homem, como é que ele vai falar? Ele não consegue falar. Ele não consegue abrir a boca e dizer samaritano, porque para ele é igual falar palavrão. E ele responde da seguinte maneira: aquele que teve misericórdia dele. A Bíblia fala no versículo 37. E pela segunda vez Jesus diz a esse homem para fazer alguma coisa, para herdar o reino de Deus, para herdar a vida eterna. Ele fala: vai e faz o mesmo. Queridos, essa história que Jesus conta, ela tem uma riqueza tão grande. Mais uma vez Jesus está falando, você tem que agir, você tem que fazer. Mas não confunda, pensando que Jesus realmente está dizendo para esse homem: se você amar desse jeito, então aí você vai ser salvo. Então aí você vai ter o reino de Deus. Não, Jesus está dizendo isso por quê? Porque ele percebe que esse homem jamais vai compreender salvação, até que ele mude o seu pensamento e desista da dependência de fazer algo para ganhar a vida eterna. O que eu tenho que fazer? Jesus está dando a esse homem uma missão impossível: guardar toda a lei desse jeito, amar os seus inimigos. Que dilema que esse advogado ficou. Vamos cumprir toda a lei, incluindo amar os meus inimigos? Vamos tentar. Não adianta tentar. Se você não cumprir tudo, se você perder uma vírgula, você já falhou em tudo. Tem que ser perfeito. Ou você aceita que você precisa de um Salvador. Alguém precisa te salvar. A segunda pergunta que ele faz é: quem é o meu próximo? Agora a questão tinha voltado para ele. E essa é a pergunta que eu queria te fazer hoje. Pode ser até o título dessa mensagem. Que tipo de próximo eu sou? Que tipo de próximo sou eu? Coloca no telão 1 João 3, verso 16, diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas de ação e de verdade, e em verdade. Diga: amor é algo que a gente faz. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vai em paz, aqueça, se alimente-se até satisfazer-se, dá o teu jeito. Sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Você conhece essa passagem? É muito fácil para mim pregar para você, mas são as nossas atitudes. E ouça o que eu estou te dizendo. Eu queria mais uma vez, igual eu fiz na semana passada, igual eu fiz hoje pela manhã, sonhar junto com você com esse tipo de igreja. Imagina uma igreja que olha para a necessidade uns dos outros. E eu não estou dizendo que a gente não faz isso, a gente faz, mas imagina todo mundo fazendo. Imagina todo mundo realmente entrando nesse lugar, e o desejo é esse: eu quero ser uma bênção. Não ia ficar pesado para absolutamente ninguém. Eu acho. Eu penso que o Espírito ia te mover na direção certinha para você fazer o que você tem que fazer do jeito que você tem que fazer. Então, somente nós precisamos nos abrir para Ele. A nossa compaixão revela o relacionamento que nós temos com Deus. Eu vou convidar o pessoal da música a subir, a gente vai cantar Jesus é o Centro. E vai se preparando quando eu disser para você ficar de pé, para você não dar aquela espreguiçada muito forte. Nessa história aqui, Jesus faz uma distinção, ouça, entre a pessoa que tem um relacionamento real com Deus ou aquela que é meramente religiosa. Nós vimos que as pessoas religiosas fizeram quando viram um homem ferido. O homem foi golpeado, largado, igual morto.
O religioso, se você for só religioso, você vai fazer igual a ele, você vai continuar andando. Atravessaram para o outro lado, inclusive. Talvez você tenha identificado com a pergunta desse homem: o que eu tenho que fazer para ir para o céu? O que eu preciso fazer para ir para o céu? Alguém já disse para você: ó, por causa do que você fez, você não vai para o céu não, hein? Brincando com você porque você fez alguma coisa errada. Ou você fez uma atitude, alguém falou a seu respeito: fulano, não, vai para o céu, isso aí vai para o céu. Porque nós fazemos isso, nós atrelamos as nossas ações, as boas ações, as nossas más ações a uma recompensa que está lá na frente. Eu oro para que você hoje ouça e compreenda. Para de tentar herdar o céu fazendo alguma coisa. Em vez disso, creia que Jesus já conquistou o céu para você. Confia que Ele já pagou todo o preço por você e para você. Se você é de Cristo, você já é dele, você já está com Ele. Você já passou da morte para a vida. Posso te dar só uma dica? Posso te pedir uma coisa? Como seu pastor, que ama muito você, seja um representante dele onde você estiver. Não para conquistar alguma coisa dele, porque ele já te deu tudo, mas para conquistar outros para ele. Seja um representante dele e que a sua compaixão flua através dos seus sentimentos, sim, mas também através dos seus olhos, através das suas mãos, através dos seus pés, através do seu esforço, através do seu dinheiro, se for necessário, através do seu tempo, através do que quer que seja que Deus te deu para compartilhar com outro. E a promessa de Jesus é que a sua alegria vai ser completa. A vida que abençoa, a vida que dá, é uma vida feliz. E essa foi a vida que Deus planejou para você. Amém? Vamos ficar de pé?